E os principais sinais de entrada que você pode ter na vida dentro do mercado são os seguintes. Legal, sinal de entrada. Os principais sinais de entrada que um trade precisa entender para tomar a decisão de fazer uma operação de compra ou de venda dentro do mercado. O primeiro, o mais importante de todos eles começa com T. Vamos ver se você entende. Para esse vídeo agora e comenta aqui embaixo qual é o principal sinal de entrada que você acredita que seja. Comenta aqui embaixo que no final a gente vai falar sobre ele. O segundo sinal de entrada, você precisa entender um pouco do fundamento do mercado, né? E o fundamento do mercado é sobre realmente a base do que faz o mercado iniciar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. O que faz isso aqui acontecer? Quando você entende isso, você entende o fundamento do mercado. E aí você começa a identificar ações das massas. Ações das massas, tá? A gente tem duas massas dentro do mercado, né? A gente tem uma massa compradora e uma massa vendedora que faz o mercado ter uma alta ou ter uma queda. Quando você identifica essas ações das massas, você tem algo muito importante dentro do mercado, é saber identificar os momentos de reversões. Quando chega aqui, quando o preço está tendo uma alta, por exemplo, o mercado está se movimentando em uma alta e ele começa a mostrar que nesse ponto aqui pode ser um ponto de reversão, onde ele para de ter uma alta e inicia uma queda. Então, esse ponto aqui é um ponto de reversão, tá? É um ponto de reversão. Simplesmente porque o mercado estava em alta, ele parou de subir, ele perdeu força da massa compradora que a gente falou, né? A massa compradora iniciou uma força de uma massa vendedora. Fez esse preço aqui cair. Então, quando você entende sobre ações das massas, esses pontos aqui são muito importantes para você tomar decisão. Por quê? Por exemplo, você está vendo aqui o mercado se movimentando há horas em um movimento de alta, né? Aqui ele está em um movimento de alta. Há horas ele está nesse movimento. E aí, ele simplesmente começa a chegar nesse ponto e você, sem entender ações das massas, sem conseguir ler o mercado da melhor forma possível, não sabe ler leitura de vela, nem nada do tipo, você acaba continuando comprando. Né? Você vai aqui, o mercado está subindo, eu vou comprar. Só que nesse ponto aqui, ele te mostrou alguns sinais em que ele ia começar a cair. Então esses sinais de entrada, né? O sinal de entrada, quando a gente fala aqui, ele tem que ser um sinal de entrada para você fazer a operação ou você não fazer. Pelo simples fato que ser trade não é você entrar em todas as operações de forma automática. Por exemplo, você traçou um suporte e uma resistência, traçou uma resistência, um suporte, toda vez que o mercado chega aqui você vende, toda vez que chega aqui compra. Isso não é o fundamento do mercado, isso aqui não tem base, tá? Isso aqui é a parte grosseira. Você não pode, toda vez que chegar numa resistência, você vender. Toda vez que chegar em um suporte, você comprar. Você tem que ter os sinais de entrada muito bem alinhados na sua mente para você deixar de fazer as operações em um momento que as ações das massas vão ignorar esses pontos de comportamento, né? Esses padrões de comportamento, como suporte e resistência. Por exemplo, alguns pontos onde chegou em um suporte, que é uma zona de compra, né? A ideia é que quando chega em suporte, inicie uma ação de uma massa compradora e esse preço tem uma alta. Então o que você faz? Toda vez que chega em um suporte, você vai avaliar o mercado, se as ações das massas, se tem algum movimento que mostre que está iniciando uma massa compradora, ou se tem algum movimento ou vela que mostre que a força ali está em uma força vendedora. Se chegou em um suporte com uma força vendedora, você ignora essa operação, simplesmente porque ela está te mostrando que chegou em suporte. Se você compra e o movimento está em um movimento de venda, tem grande chance de ser rompido e você perder a operação. Então o sinal de entrada é saber se as ações das massas, se o movimento mais forte naquele momento está a favor da tua operação. E por último, claro, o maior sinal de entrada que você pode ter tomar a decisão aí da tua vida quando você está operando primeiro, o T. Se você não comentou, comenta aí o que é. Ações das massas, que é entender o movimento que o mercado está tendo em cada ponto, em cada micro tendência. Micro tendência é cada movimento menor que desse aqui,
A macro tendência é esse movimento maior, o movimento de alta, que dentro da macro tem tendências de altas e de baixas. E essas tendências de altas e baixas são as micro tendências. As ações das massas e o teu gerenciamento. Pô, Fabrício, mas como um sinal de entrada é o gerenciamento? Por exemplo, por que o gerenciamento é um sinal de entrada? Porque se você estiver trabalhando um dia um pouco mais alavancado e algum dos pontos de análise deixou você em dúvida, você não vai fazer a operação. Como assim, Fabrício? Se você está trabalhando alavancado, você está fazendo menos operações com a mão mais pesada. Então você tem que ter a menor quantidade de erros possível. Por exemplo, em um Soros, quanto mais operações você perde todo o resultado que você teve ali anteriormente. Então, o seu gerenciamento, por exemplo, vai lhe dizer se você pode ou não fazer aquela operação. Quando você está operando, utilizando martingale, mão fixa, ou tem mais margem para operar naquele dia, você pode se arriscar um pouco mais em uma operação mais duvidosa, que tenha ações das massas, que tenha ali um padrão dizendo o contrário, por exemplo. Aconteceu uma vela de força perto de um suporte, mas é um suporte muito forte, foi testado várias vezes e tem uma vela de força aqui. Bom, nesse ponto aqui, em uma alavancagem, você não faria essa operação, porque essa vela de força aqui pode mostrar um rompimento, um sinal que pode acontecer um rompimento. Quando chega um suporte muito forte, com uma vela de força, e você tem margem para operar naquele dia, sendo martingale, mão fixa, a gente não vai entrar nesse ponto agora do que é certo e errado nesse vídeo, mas você tem margem para poder arriscar um pouco mais e fazer uma operação comprada aqui, por exemplo. Porque esse aqui é um suporte forte que você analisou. Então, esses sinais de entrada, você vai fazer ou não a operação, primeiro, sobre ações das massas, sempre você vai identificar ali qual está sendo a ação naquele momento, nas velas anteriores, para onde está o pavio, o tamanho do corpo, a cor da vela, isso vai dizer muito como está a movimentação naquele momento. O teu gerenciamento, quanto você pode arriscar naquele dia, se você quer fazer menos operações e um pouco mais certeiras, ou se você quiser fazer mais operações e ter mais margem. E por último, sempre, mas sempre, a sua operação tem que ser a favor da tendência. A tendência, ela é a grande correnteza do teu rio, da tua vida. Por exemplo, um exemplo que eu sempre utilizo. A tendência do mercado é que é para onde o mercado está se movimentando. E quando a gente fala tendência, a gente sempre fala em consideração a macro tendência, tá? E aí é por isso que é importante entender os pontos de reversões, que são ações das massas, porque quando mostra um ponto de reversão contra a macro tendência, você espera para ver o que vai acontecer. Mas sempre você vai sempre analisar e fazer operações a favor da macro. Se a gente tem uma macro tendência de alta, o mercado tem altas e baixas ali, mas está se movimentando em uma alta, você sempre vai operar comprado, tá? E assim, vice-versa. Se tiver um momento de queda, você sempre vai operar vendido. Por quê? Porque a tendência é como se fosse um grande rio. É um rio com uma grande correnteza. Não sei se você já viu aqueles esportes que a galera desce de caiaque, aquelas correntezas. Você já viu alguma vez aquela galera de caiaque subindo o rio? Nunca. É sempre descendo o rio. Sempre descendo a corredeira. A favor da correnteza. O que aconteceria se a pessoa tentasse vir ao contrário? Remar ao contrário da corredeira? Simplesmente ela iria cair, poderia bater a cabeça, poderia sofrer algum acidente, mas ela não conseguiria subir. E teria o risco de acontecer um acidente caindo ali em meias pedras e o rio levar ela. Por que sempre vai a favor? Porque você consegue surfar em meio à corredeira e conseguindo navegar, sempre controlando ali a sua descida. Mesma coisa é o mercado, você tem que surfar o mercado. Se ele está em um movimento de alta, você vai surfar o movimento de alta. Se o mercado está em queda, você vai surfar o movimento de queda. Nunca você vai contra ele. Se você for contra ele, ou você vai perder essa briga, ou o mercado ainda pode te machucar. Tá? Então entenda, o mercado é superior a você, você tem que surfar ele a favor da tendência. Tá bom? Essa foi uma aula um pouco abrangendo o sinal de entrada, sobre tomar a decisão de fazer uma operação. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre leitura individual ali de micro tendência, de macro tendência, deixa um comentário aí embaixo. Não esquece também de patrocinar esse canal. E quando eu falo patrocinar, você patrocina esse canal do YouTube aqui, deixando o teu like. Isso aqui é um novo ciclo, uma nova temporada de vídeos aqui no canal, onde acabou o mimimi, acabou a conversinha, a gente vai trazer vídeo direto aqui pra vocês. A gente vai, daqui umas semanas, a gente vai liberar um curso gratuito pra vocês,
e vocês vão ter a oportunidade ainda de estar aprendendo junto com a gente. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário do que você quer ver nos próximos vídeos. Falou!